Agora, progressistas, presidente, passa a se chamar progressistas. Tira o PP e passa a ser apenas progressistas. Mais fácil de dizer porque o som de PP parece PT, Partido dos Trabalhadores. Então, para não haver essa confusão de nomes, de siglas, passamos a nos chamar progressistas. Então, progressistas, Parabéns. sou o Partido Progressista. Obrigada, presidente. Eu queria saudar as senadoras, os senadores, os nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Eu venho de novo à tribuna, presidente, porque foi feita uma pesquisa nacional de valores em 2017, encomendada pelo jornal, ao Instituto Datafolha, pela consultoria Crescimento, em parceria com o Instituto Britânico Barrett Values Center. E essa pesquisa trouxe um resultado extraordinário, senadora Fátima Bezerra. Essa pesquisa diz o seguinte: a corrupção define Brasil, mas não o brasileiro. A corrupção é o comportamento que melhor define hoje o nosso país, mas é a honestidade que melhor caracteriza o brasileiro. Parece contraditório, e é. Enquanto no campo individual, os brasileiros elegeram a amizade, a honestidade, o respeito, a confiança e a paciência, eu acrescentaria a tolerância, como valores que o definem cada cidadão individualmente, no campo da cultura nacional, emergiram, no campo oposto, a corrupção, a violência, a agressividade e a discriminação racial. Então, aquela história do brasileiro cordial aqui se esgota por esta cultura nacional que contradiz a nossa crença nos valores individuais. Então, nós precisamos exatamente trabalhar para que os valores individuais que nós acreditamos, da nossa crença, ou pelo menos na resposta à pesquisa, eles prevaleçam aquela cultura nacional da corrupção. Queria dizer que sou favorável, sim, às 10 medidas de combate à corrupção que foram encaminhadas ao Congresso Nacional pelo Ministério Público, pela sociedade brasileira e que está ainda dormitando. Aliás, nós hoje tivemos a abertura, na parte da manhã, pelo presidente Eunício Oliveira, da 10ª semana de valorização da primeira infância, cultura de paz, e também uma questão relacionada a como influencia a primeira infância, desde a gestação até os 2 anos de idade, todos os impactos que essa criança tem da gestação até o nascimento. E ali nós vimos o caso de estava presente o ministro, Osmar Terra, que é, digamos, um grande mentor da defesa da filosofia e do cuidado com a primeira infância. E lá nós vimos um vídeo mostrando que a Finlândia, que é o país campeão no mundo em educação, porque os professores na Finlândia são considerados e valorizados extraordinariamente. E a educação na Finlândia supera. Um professor na Finlândia tem maior relevância do que um médico, do que um advogado, do que um cientista. O professor, inclusive na remuneração. E a Finlândia, por conta desse investimento em educação, é o 3º país do mundo com menor índice de corrupção no planeta. Então, a associação é indissolúvel entre educação, informação, a questão do combate à corrupção. E por isso eu venho trazer aqui um depoimento daquela professora da escola, coordenadora do Colégio Goianásia de Goiânia, que o Brasil inteiro acompanhou, a professora Simone Elteto, que é coordenadora desse colégio. E a entrevista que ela deu no programa Fantástico ao repórter Marcelo Canelas no domingo, eu não imagino que todos que assistiram àquela entrevista densa, sincera, profunda, vigorosa, corajosa, a serenidade daquela professora, a coragem que ela teve, mas, sobretudo, não apenas em ter evitado uma tragédia maior naquela escola onde um jovem armado matou 2 colegas e feriu outros 4, que poderia ser estendido. Mas o que mais me chamou a atenção, além dessa coragem no controle daquele aluno que estava transtornado, foi o que ela disse. A nossa escola trata de diálogo, de respeito às pessoas, às individualidades.
E aquilo tudo ficou transcrito como valores essenciais nesse processo. Então, é preciso que essa cultura que nós achamos que nós temos individualmente passe ao coletivo e à cultura nacional. Por isso, eu também quero chamar a atenção de um projeto que foi desenvolvido pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso e por uma jovem gaúcha nascida no Rio Grande do Sul, lá no Alegrete, a Luciana Freitas, uma promotora de uma comarca de Comodoro, um município que fica a 638 quilômetros de Cuiabá. E esse projeto que começou lá nesse município de Mato Grosso, o que ele diz? Qual é o lema desse projeto, senador senador João Alberto? Onde há educação, a corrupção não tem vez. Onde há educação, a corrupção não tem vez. E ele é desenvolvido lá pela promotoria daquele município, e esta professora pega os alunos de escolas municipais e estaduais de 10 a 17 anos, que estão cursando o ensino fundamental e o ensino médio. A promotora Luciana Fernandes de Freitas, a iniciativa dela consiste em aplicar e explicar o que é corrupção e quais as formas de combatê-la. Aborda desde os grandes escândalos nacionais, regionais da corrupção, publicados diariamente pela mídia, e também estabelece uma relação imediata com as ações que muitas vezes nós achamos muito ingênuas e até mesmo tolas, mas que estão permeadas de corrupção. Por exemplo, quando um aluno, e eles mesmos expressam, fura a fila para pegar a merenda escolar nas escolas públicas. Ou quando alguém invade uma área reservada a estacionamento para deficientes, não sendo deficiente. Ou quando nós não levantamos de um banco de um ônibus, do transporte público, senador, para dar lugar a uma mulher grávida, ou uma pessoa idosa, ou uma pessoa deficiente. Esses gestos pequenos é que vão ampliando a nossa tolerância com os gestos maiores da corrupção. A cola escolar, o que é? Senão o roubo do conhecimento de um colega que sabe, e eu que não estudei vou lá me apropriar daquilo que é um patrimônio daquele estudante que fez. Então, eu queria cumprimentar o Ministério Público, lá do Mato Grosso, porque se diz que a educação, onde há educação, a corrupção não tem vez, a Finlândia é a prova disso, porque fez um maciço investimento na educação e através dela, mas é sobretudo na família. Na família. Ouvi de uma mãe bem informada, nessa semana, dizer que ela tentou fazer uma carteira de estudante em casa para ter a vantagem de uma passagem mais barata no ônibus, porque ela usava muito ônibus. E o menino, filho, de 7 anos, vendo a mãe fazer aquela carteira, disse: o que você está fazendo? Estou fazendo uma carteira de estudante para mim. Ela disse: mas você não é estudante. Menino de 7 anos, você não é estudante. Isso não está certo, isso está errado. A mãe, senador João Alberto, eu diria, foi tomada pela racionalidade, pela responsabilidade, pela ética do filho de 7 anos. Pegou aquele papel e rasgou. Talvez essa mãe tenha muito orgulho deste filho que tenha feito isso para ela. E ela aprendeu uma grande lição. Porque aquele filho de 7 anos, assim como admoestou a mãe, deu uma lição à mãe, ele poderia ter simplesmente ficado em silêncio e ter copiado aquela irregularidade e ter repetido esses atos de cópia, de falsificação para se beneficiar. Mas não, uma criança de 7 anos, senador Humberto Costa, faz essa observação à mãe que ela estava praticando uma irregularidade, porque ela não era estudante. Então, eu queria saudar essa iniciativa do Ministério Público lá, da comarca de Comodoro, da jovem Luciana Fernandes Freitas, pelo que está fazendo, educando uma geração para ver, não só o custo que tem a corrupção nos benefícios para a comunidade, na escola, na segurança, na saúde, em todos os serviços. O dinheiro que é sugado para a corrupção
falta em todos esses setores, mas é, sobretudo, entender que é nos pequenos gestos que começam a grande corrupção no nosso comportamento coletivo e na nossa cultura nacional. Muito obrigada, presidente, pela tolerância do tempo.